para vocês aprenderem, ó. Essa aqui são todas as faixas que vocês podem ou não receber, certo? No jiu-jitsu. Todo mundo começa pela faixa branca, da verde até a cinza, são faixas infantis, de 15 anos para baixo. Ó, a faixa cinza você recebe a partir de 4 anos. De 4 a 15 anos, vocês podem receber a faixa cinza. Faixa amarela só pode receber a partir dos 7 anos. Faixa laranja recebe a partir de 10 anos. Faixa verde é a partir dos 3. Nossa federação, ela permite que o professor escolha a maneira como a qual ele deseja graduar os seus alunos. Como por exemplo, de 15 anos, se eu quiser dar essa faixa para ele, eu posso. Ou se eu quiser pular ele direto para a faixa verde, eu posso. No momento que você fez 16 anos, você passa aí direto para a faixa azul. Se não você tem faixa branca com 16 anos, vai pegar azul. Se você tem qualquer uma dessas faixas aqui, no ano que você completa 16 anos, obrigatoriamente você é um faixa azul. Você não pode mais usar a faixa infantil, certo? E BJJF, para nossa federação, tem uma idade que eu completo naquele ano. Por exemplo, ano que vem, em março, eu faço 30 anos. Mas se eu for para o campeonato em janeiro, eu já vou no campeonato na categoria de Master 1. Essas faixas aqui não tem tempo mínimo, nem a faixa branca. Se você estiver na faixa branca e no dia seguinte, seu professor quiser lhe dar a faixa azul, você recebe a faixa azul. É o professor que sabe, tá entendendo? O tempo mínimo que a federação ela exige que você passe na faixa azul é 2 anos. E o tempo mínimo que você passe na faixa roxa é 1 ano e meio, e o tempo mínimo que você passa na marrom é de 1 ano. Isso é o que a federação ela exige. Porém, se o atleta ele passa por todas essas faixas aqui, o cara chega muito monstro na faixa verde. O cara luta muito, o cara luta em campeonato com faixa roxa e passa o treino faixa roxa, o menino tem 15 anos. Se o professor dele quiser pular direto para a roxa, a federação permite. Se o professor quiser dar azul em questão de 1 ano, dar a faixa roxa, a federação também permite. Mas levando em consideração que é só nessa particularidade do atleta já ter um longo tempo em história com o jiu-jitsu, de ter passado por várias dessas faixas infantis e também ter o nível técnico e maturidade de ter tal faixa, certo? Faixa preta é questão de ser vermelha ou se a tarja branca tem uma longa história. Diz questão de ser a tarja branca tem uma longa história aí de um judoca que foi competir na faixa de judô, não tem tarja, né? Aí foi competir no campeonato de jiu-jitsu, tinha que ter tarja, aí ele colocou lá o esparadrapo para fazer uma tarja branca e aceitaram. E criou-se todo uma... E dizem, né? Não tenho certeza porque eu não vivi o jiu-jitsu nesse tempo. Tarja branca era para competidor, tarja vermelha professor. Depois foi o quê? Não, professor, para diferenciar o professor do competidor, vamos colocar as 2 ponteiras. E aí tem algumas equipes que aceitam isso, tem outras que não. Tem equipe que só pode colocar as 2 ponteiras depois que recebe o primeiro grau. Tem alguns cantos que dizem isso, né? Algumas equipes que carregam essa filosofia. Faixas, elas têm a tarja preta, porque é onde nós vamos chegar, na faixa preta. E quando chegamos na preta, o primeiro ano de faixa preta passa-se com a tarja branca para nunca se esquecer de onde você veio. E depois disso, você usa a faixa vermelha ou a tarja vermelha, porque é onde você vai chegar. Passa a ser o objetivo do faixa preta, entendeu? E aí tem algumas academias que seguem uma filosofia, tem outras que seguem outras, algumas têm umas regras, outras têm outras em relação a isso. O professor de vocês pegou a faixa preta agora, né, nessa sexta-feira. A partir de agora, os meus graus já não são mais por reconhecimento. Você está merecendo, tome aqui um grau. Não é mais assim, certo? A partir de agora, daqui a 3 anos, aí eu passo até 1 grau. BJJF, esteja lá cadastrado como faixa preta 1 grau, só quem pode colocar o meu grau é o meu mestre. Receber do mestre é muito mais honrado do que você, a federação está dizendo que eu tenho 1 grau, então eu vou colocar 1 grau aqui, que já deu meu tempo. Não, a faixa preta, elas são 6 graus. Todas as faixas, elas têm 4, né? Você chega ao 4º grau para poder passar para a próxima. Na faixa preta são 6. 3 anos depois de faixa preta, você pega o 1º grau. Mais 3 anos, você pega o 2º. Mais 3 anos, você pega o 3º. Depois disso, mais 5 anos, você pega o 4º. Mais 5 anos, você pega o 5º. E mais 5 anos, você pega o 6º. Nessa brincadeirinha vai 24 anos. Depois que você pegar o 6º grau na faixa preta, mais 7 anos, aí você passa a ser um mestre. Isso aqui, faixa roxa, é um instrutor assistido. A partir da faixa marrom, que você passa a ser um instrutor podendo abrir um dojo. E a partir da faixa preta que você é professor. Na teoria, eu não era professor. Só na prática, né? Agora eu sou professor. Professor, mas aí chegou aqui de faixa roxa, deu aula e não tinha ninguém lhe olhando, era só o senhor. O que acontece? Eu tinha a permissão do meu professor para isso. A IBJJF, ela também permite que faixa roxa e marrom pode abrir uma academia e dar aula em locais cuja academia deles não tem uma faixa preta naquele local. Segundo a federação eu posso e segundo o professor eu posso. Por isso que quando eu cheguei aqui, que eu era faixa roxa, eu dava aula, certo? São 24 anos, mais 7 para pegar a faixa de mestre, 31 anos. Tem quantos anos tu? 16. 47 anos tu vai ter quando eu pegar a faixa de mestre. Já pensou nisso? Vai ser um velho. Eu vou passar 31 anos na faixa para pegar essa faixa de mestre.
Tá entendendo? E aí, quem é que vai chegar lá comigo? Quando eu for mestre lá, vocês tudinho de faixa preta assistindo eu pegar minha faixa de mestre? Caraca, hein? Mais 7 anos depois, eu pego a segunda faixa de mestre, a segunda coral. Essas duas aqui são chamadas coral, são 2 faixas de mestre. E depois da segunda faixa de mestre, mais 10 anos depois, eu pego a faixa de grã-mestre. Ou seja, para pegar essa vão ser 31 anos, mais 7, 38, mais 10, 48. Eu tenho cerca de 30 anos, então vou ter 79 anos. É 79? Não, é 38, né? 30, 40. É por aí, entendeu? Eu vou estar velho, vou estar fazendo... Tá entendendo? E também existem 5 seres, 5 entidades sagradas do jiu-jitsu. Só eles podem ter a faixa vermelha com 10 graus. E levando em consideração que a faixa de mestre é como se fosse uma continuação da preta. Por exemplo, você pegou aqui essa faixa, você não vai receber 1 grau, 2 graus, 3 graus, tudo de novo, não. Tá entendendo? Não vai até o 6º, o 7º grau é a primeira coral, o 8º grau é a segunda coral, e o 9º grau da faixa preta é a faixa de grã-mestre. As faixas vermelhas com 10 graus refere-se à mais alta honraria no sistema de graduação do jiu-jitsu brasileiro, BJJ. Uma condecoração vitalícia reservada apenas aos pioneiros e fundadores da arte, ou seja, são os 5 primeiros que deram início ao nosso jiu-jitsu brasileiro. 5 vermelhas com 10 graus são eles: Carlos Gracie, George Gracie, Hélio Gracie, Oswaldo Gracie, Gastão Gracie. Essa daqui é faixa usada em campeonato. Por exemplo, um atleta vai amarrar essa faixa, enquanto o árbitro ele vai usar uma braceleira no braço. E aí, toda vez que ele der 2 pontos do braço com a braceleira, é pro atleta que está usando a faixa da braceleira. Quando ele der 2 pontos do pulso sem braceleira. E aí eu tinha pedido também, mas acredito que ainda vai chegar, que é uma faixa de TDAH, certo? É uma coisa só simbólica mesmo. E aí, isso daqui, galera, é uma faixa rosa, certo? Isso aqui não existe no jiu-jitsu. Isso aqui é simplesmente alguma coisa simbólica, para, por exemplo, as meninas tirarem foto. Na época da campanha de Outubro Rosa, as meninas fazerem uma fotinha, colocaram para participar da campanha. E é simplesmente por isso. Pela campanha, pelo meme, pela brincadeira, tá entendendo? Isso aqui não existe, é invenção. E aí, a nossa federação, ela diz que essas são as faixas. Qualquer coisa fora disso é invenção. Tá entendendo? Tem gente que inventa muito, cara. Eu já cheguei a ver, sabe o quê? Tipo, faixa cinza com a tarja amarela, aí faixa amarela com a tarja laranja, faixa laranja com a tarja verde, faixa verde com a... E assim por diante, tá entendendo? Sabe o quê? O cara ia da faixa branca para azul. Em vez de receber o grau, ele trocava de faixa. Aí era faixa branca com a listra azul, faixa branca com 2 listras azul, faixa branca com 3 listras azul, faixa coral sendo branca, azul, branca, azul, branca, azul, e depois a faixa azul. Eu já vi faixa branca com a tarja vermelha. Faixa vermelha. Tarja vermelha não é para professor? Pois é. Aí tem gente que inventa também. Eu sou faixa roxa, eu dou aula, então vou colocar tarja vermelha na minha faixa porque eu dou aula. Aí fazem a mesma coisa na faixa marrom, mas aí que tá, né? Tem professor que faz isso, tem professor que não faz, tem academia dojo que trabalha desse jeito e tem outros que não trabalham. Mas segundo a federação, segundo a IBJJF, é desse jeito que tem que ser as faixas, certo? Qualquer coisa fora disso é invenção de uma academia, invenção do dojo, invenção de um professor.